Bom dia, minhas senhoras, meus senhores. Temos quórum, aliás, estão cá todos. Dava por início a sessão de hoje. A audição do público, não estará cá ninguém, de forma que passamos ao ponto seguinte, períodos antes da ordem do dia. Quem se quer pronunciar sobre o período antes da ordem do dia? Estou, Adriano? Eu queria que ficasse registada em ata uma preocupação que nós temos tido, que tem a ver com o seguinte: nós aprovamos aqui em reunião de Câmara, pelo menos os 3 vereadores da oposição, uma série de despesas, como é normal, e quando nós votamos, quer favoravelmente, quer abstendo-nos, ou mesmo votando contra, sempre que isso implica, portanto, qualquer despesa para o município, nós fazemos essa votação sempre no pressuposto de serem cumpridos os procedimentos legais, particularmente a questão dos fundos disponíveis, que tem a ver com a lei dos compromissos. Por isso que eu queria aqui reiterar e sublinhar é que qualquer votação que tenha existido da nossa parte, que se verifique hoje ou que se verifique no futuro, é sempre nesse pressuposto que estão a ser cumpridos os preceitos legais, ou seja, a lei dos fundos disponíveis, a lei dos compromissos, aliás, está a ser cumprida na íntegra. Pronto, eu gostava de que isto ficasse em ata, só para salvaguardar eventualmente situações que podem às vezes acontecer, de estarmos a votar situações que eventualmente não estejam nos pontos referidos especificamente de cada deliberação e como tal, poderia haver interpretações dúbias sobre esta matéria. Concordo com aquilo que o Sr. Vereador disse, mas recordo que ainda agora estive a ver uma fatura, agora mesmo, uma fatura que chegou de uma obra que acabou por não ser executada, em que havia lá um carimbo a dizer que não havia fundos disponíveis para essa mesma execução e o Sr. Vereador mandou a fazer. E posso lhe dizer concretamente qual: a construção de umas ligações de água em Rio do Mel. E por acaso, concordando com aquilo que o Sr. Vereador disse, ele vai um bocado contra aquilo que fez poucos dias antes das eleições, nomeadamente na quinta-feira antes das eleições. De forma concordante em absoluto com aquilo que o Sr. Vereador disse, a verdade é que uma coisa que se diz hoje, há 2 meses atrás, foi completamente ao contrário. Pronto, era só esta nota também que eu queria deixar ficar. E tenho este documento comigo. De certeza absoluta que eu nem deliberei, nem mandei executar esse documento. Não, é impossível. Da minha parte é impossível. Posso dizer concretamente que é a obra de ligações de água ao pé da sede da Junta de Rio do Mel. Se puder. De Rio do Mel, não, desculpe. Não, Rio do Mel, sim, Rio do Mel. Há alguma assinatura minha sobre essa deliberação, agradecia. Suspendo 2 minutos a reunião e votos. Aquelas maneiras depois ficar cidade de facto é importante. Aliás, pode ser que a fatura chegou sem sequer a obra ter sido executada. Sr. Presidente de Câmara, não há aqui nenhuma assinatura que eu possa identificar como minha. Olha assim. Assim, também.
Continuo a dizer que não há nenhuma assinatura que eu possa identificar como minha. Essa assinatura está em cima do lado dele. Não sei. Não é minha. Nunca assinei nada que implicasse isso. É que por acaso foi uma obra que foi entregue a um empreiteiro, que agora ninguém reconhece a assinatura, e que por acaso foi faturada e que não foi executada. Realmente há coisas estranhas, é que na quinta-feira antes das eleições se entreguem obras a pessoas que depois a fatura, mal a gente chega à Câmara Municipal, já cá está a fatura para pagamento. Pronto, mas isto era só uma parte. Alguém se quer pronunciar mais neste ponto em desordem de dia? Posto isto, passávamos para a frente, ata da reunião ordinária do dia 10 de dezembro. Alguém se quer pronunciar sobre a ata? Eu quero me pronunciar. Tem a ver com a deliberação número 495/13. O que é que diz? Portanto, é relativa... 95. Sim. A página, folha 41. Eu gostava que constasse em ata aquilo que eu falei relativamente à situação da senhora vereadora ter ou não contactado com as direções dos agrupamentos. Portanto, eu tenho até, inclusive, aqui um reparo já feito, não sei se o Sr. Girão, se o Presidente me permitirem, eu faria esta proposta, já quase com um jeito de redação. O vereador Rogério Duarte questionou a senhora vereadora no sentido de saber se a proposta que por ela apresentada tinha sido de comum acordo entre a Câmara Municipal e os agrupamentos de escola. A senhora vereadora respondeu que sim, mas que lhes tinha dito que teria que submeter a sua proposta à reunião de Câmara e que, posteriormente, falaria novamente com os diretores dos agrupamentos de escola. Perante tudo isto, o vereador Rogério Duarte disse sentir-se mais tranquilo. Portanto, eu falei nisso, confirmei, ouvi a gravação e gostava que integrasse, portanto, a ata de hoje como ratificação, uma vez que nos pode fazer a rendas, penso eu, não é? É só isso. Alguém tem alguma coisa a opor àquilo que disse o vereador? Não. Posto isto, na próxima ata, faz favor. Girão, só me quero que eu lhe envie isto no formato digital. Ou então pode ficar. Olha, pode ficar já com isto. Sobre a ata, alguém se quer pronunciar mais? Posto isto, avançávamos. Resumo diário de tesouraria do dia 18 de dezembro. Foi agora aqui entregue. Alguém quer ver algum documento? Alguém se quer pronunciar? Posto isto, virão, por favor. Ponto 5. Assuntos para conhecimento e ratificação. Temos aqui diversos assuntos. Primeiro, qualificação urbana do Centro Histórico de São Pedro do Sul, alteração do adjunto da direção da obra. Como vocês sabem, por norma, os empreiteiros devem sempre aqui mudar os engenheiros encarregados das obras. Esta é mais uma dessas alterações. Depois está aqui um pedido da Associação de Educação Física a solicitar a cedência de uma barraquinha para a instalação da quermesse, que aliás já está ali instalada, para proceder à angariação de fundos. E depois temos aqui um pedido de licença especial de Rui requerida pela Ribeira Dio Ermida. Esta é a firma que anda a fazer a barragem de Ribeira Dio, que andam agora a fazer os acessos para Valadares, e eles têm necessidade de proceder à colocação de explosivos e é para o alargamento desse mesmo horário. Depois está aqui outro assunto relacionado com reserva de sepulturas temporárias, que é a prorrogação do prazo de pagamento. Porque houve um problema com o artigo do regulamento de cemitérios, foi necessário ter alteração e então decidiu-se prorrogar o prazo de pagamento para que as pessoas não ficassem prejudicadas. Eu posso só aqui tem a ver com o facto de como a Assembleia Municipal é só dia 30 de dezembro, depois não havia tempo até dia 31, levou-se mais de 15 dias para Alguém se quer pronunciar sobre algum destes assuntos? Ponto 6. Proposta de alteração de acordo com a parceria de lado. Isto é um documento que já anda aqui desde o início, desde janeiro de 2012. A Câmara Municipal nunca tinha trazido este protocolo aqui para ratificação, para assinatura. O prazo acaba agora em 31 de dezembro
Nós somos parte integrante da ADLAP e era no sentido de, se toda a gente concordava, na assinatura deste acordo de parceria. Nós entendemos que sim, nós somos parceiros da ADLAP, se ninguém tiver nada oposto. Mas há aqui só duas ressalvas, que é, nós chegamos a acordo com eles, que o valor que estaria... Sim, não é isso que eu ia dizer. Não, estava 30 mil euros, passou para... Eu acho que devia ficar isto na ETA, concordar com a proposta de acordo, mas 7 anos, há aqui duas questões, que é... fazendo o acerto de contas. o acerto de Acho que neste momento são à volta de 10 mil 10 euros. mil euros, grosso modo. Mais ou menos, grosso modo, 10 Mas mil convém euros. que fique na ETA, Fica na área, diz que é até 10 mil euros e Até não, pode passar qualquer coisa. fazendo o acerto de contas. É. São cerca de 10 mil euros. Aliás, eu tinha mandado até na proposta e agora anexado o acordo corrente com eles. Não está aqui. Mas ele lá anexado. De forma que posta à votação, No original está aí o... o quê? Está aqui 30 mil euros. Não, está aí o valor, eu tinha mandado... Conta corrente não. Conta corrente. Não. Pronto, mas fica o valor da conta corrente, mas salvando outra situação. Condicionado à existência de dotação orçamental, porque isto só haverá a dotação orçamental a partir de janeiro. Claro. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. Pedido da Junta de Freguesia de Pindelos Milagres para reapreciação do apoio jurídico e financeiro concedido pelo município. Nós na outra anterior tínhamos aprovado aqui ceder apoio jurídico no que diz respeito à Junta de Freguesia de Pindelos Milagres, nomeadamente com os problemas que está a ter com o Ministério da Agricultura e Florestas. Só que, entretanto, a Junta de Freguesia indicou-nos que já tinha um advogado que há alguns anos era advogado da mesma Junta de Freguesia e vem aqui solicitar o apoio financeiro para pagar essa mesma advogada, porque efetivamente a advogada já conheceria algum dos processos e neste sentido a proposta vinha aqui retificar-se efetivamente aquilo que nós aprovámos, condicionando-se a existência de dotação orçamental em 2014 e também punhamos aqui um limite, por exemplo, 4 mil euros, porque se aquilo se arrastar para mais não podemos andar aqui nós a suportar todo este tipo de despesas. De forma que a proposta vinha efetivamente no sentido de retificarmos aquela proposta que tínhamos vindo aqui inicialmente, desde condicionada à existência de dotação orçamental em 2014 e com o limite máximo de 4 mil euros. É isto que é posto à votação. Nós, posso? Sim. Nós iríamos votar contra, porque existe um advogado com contrato de avança para o município, não é? Não vou ser do caso. Nós vamos votar contra porque existe um contrato de avança com um advogado que presta esses serviços para o município. Portanto, nós estaríamos a abrir um precedente, no fundo, para que todas as juntas depois possam efetivamente ter advogados próprios, o que não faria muito sentido. Uma vez que existe esse contrato e uma vez que ele vai, inclusive já foi alterado e já foi aprovado, esse mesmo advogado é que deveria tratar de todos os assuntos relacionados, nomeadamente este aqui também, não é? E daí que o nosso voto seria contra a proposta de um advogado para a Junta de Freguesia de Pindelo dos Milagres. Já agora só para terminar. O argumento de que o advogado já conhece o processo, vamos ver uma coisa, isso não pode servir como argumento, não é? Porque aí passa a pasta ao advogado que vem, não é? Se nós já estamos a pagar e já temos um custo com um advogado em regime de avança, não fará sentido nenhum nós estarmos a abrir um precedente para uma freguesia quando depois existem mais 13. Mas a questão... que todas poderiam usar o mesmo argumento, não é? Com custos acrescidos. Já de foro judicial A decorrer. O nosso deputado da Câmara Municipal, independentemente de ser partido ou não, tem uma relação jurídica com uma entidade. A Junta de Freguesia é uma entidade totalmente diferente. Com um processo judicial a decorrer, de que forma que o nosso advogado poderia estar a patrocinar judicialmente uma outra entidade. Não é? Porque não estou a dizer que não possa ser feito, mas são entidades diferentes. Não temos que estar. Entidades como a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal são entidades totais. o advogado que está a tratar das ações que tem contrato de avança com a Câmara não trata das ações relacionadas com a Junta
serviços de freguesia? Não faz parte. Não faz parte. Então qualquer junta de freguesia pode pedir e pode ter acesso a um advogado próprio, digamos assim, é isso que está a dizer? As juízes funcionam de forma independente. Não, mas se esse mesmo advogado da Câmara não pode, o que é que impede esse advogado que tem um contrato de avença, que é pago por todos, não é? Porque é que não pode prestar o serviço à justiça? Eu vou-lhe responder de uma outra forma. Estão aqui duas pessoas que foram administradores da Termolistur. Okay. Enquanto administradores da Termolistur, que é uma empresa detida a 100% pela Câmara Municipal, os serviços jurídicos da Termolistur, grosso modo, foram pedidos a um ou outro advogado e não ao da Câmara Municipal. Então, quer dizer, os senhores estão a dizer o seguinte: vocês têm um advogado na Câmara Municipal, há aqui um problema na Junta de Freguesia, o advogado da Câmara Municipal vai lá. Mas quando foi da Termolistur, nunca o fizeram. Contrataram advogados de Viseu, por exemplo. Não é bem assim. Por essa ordem de ideias, então, a avença da Câmara Municipal tinha servido para a Termolistur. Nós estamos a tentar fazer com que... Eu percebo o ponto de vista, mas repare, por essa ordem de ideias, poderia ser uma solução, mas definir... Se não foi feito no passado, então foi mal feito. Então vamos fazer com isso. Certo. Eu percebo isso. Mas repare, então quando se fez agora, poderia ter sido, não foi, poderia ter sido alargado o âmbito da ação do advogado, mas aí tinha que ser acordado previamente com ele, do município, e dizer toda a atividade, todo o apoio jurídico e judicial é extensível a todas as juntas de freguesias. E obviamente o valor seria totalmente diferente, não é? Por parte dele, obviamente, mas não foi feito, mas é uma interpretação. Agora, eu acho engraçado estar, pronto, mas não é todo... Eu percebo as duas partes, mas é assim, mas realmente é isso. Cada junta de freguesia, numa situação normal, tem que mexer as coisas pelos próprios modos. Agora é assim, esta situação é uma situação um pouco fora do normal, porque estamos a falar de uma situação muito complicada, que já vai com 3 processos em tribunal, que se arrasta provavelmente para mais processos em tribunal. A Junta de Freguesia, seja qual for, tirando algumas da Serra que têm aqueles dinheiros das eólicas, todas as outras não têm forma de se poder defender, pagar advogados, e isto é uma situação fora do normal, tentar ajudar a Junta a tentar pelo menos defender-se. É mais por aí. Então, essa é a solução. Sabia responder nós nas câmaras recorremos sistematicamente ao advogado da Câmara. Em processos normais, quando é que não se recorria ao advogado da Câmara Municipal? Era quando eram processos, muitas das vezes, e a maior parte dos casos, foi essa a situação de direito do trabalho. Aí íamos a um advogado especialista nessa área, porque no resto, nas restantes informações jurídicas, era o advogado da Câmara, ou neste caso até através da nossa jurista da Câmara Municipal, que nós recorríamos para termos o suporte jurídico para situações diversas. Mas a Câmara Municipal, quando tem situações de direito de trabalho, estamos a falar do exemplo muito claro. É no âmbito de direito de trabalho que está a ser feito pelo advogado da Câmara Municipal. Se a Termolistur teve situações de direito de trabalho, porque é que não recorreu ao advogado? Se a interpretação era essa, porque é que não recorreu ao advogado da Câmara Municipal? As situações estão explicadas entre as partes, cada um agora volta em consciência daquilo que tem. Mas se me permite, só fazer uma pequena sinalização. Portanto, o senhor referiu e muito bem que, e aliás o senhor foi Presidente de Junta, portanto tem um conhecimento mais profundo do que eu dessas eventuais realidades, que normalmente as juntas de freguesia vivem no seu dia-a-dia com dificuldades financeiras e há algumas exceções, nomeadamente aquelas que têm fontes de rendimento, concretamente com as eólicas, mas tanto quanto me foi dado a conhecer, esta junta de freguesia, felizmente, ficou com um saldo que transitou da anterior junta de freguesia no valor de 51 mil euros. Portanto, não está, peço desculpa. Não é nada disso. Dá-me licença. Eu dou licença, se não começa a justificar que interrompe e tal, então dou-lhe licença para não estar a interromper, para não ter de voltar a dizer aquilo tudo outra vez. Faz favor. Não percebi. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que tenho conhecimento que esta junta de freguesia herdou um saldo positivo de 51 mil euros. Agora cada um interprete como quiser. Será que nós devemos ajudar? E aqui eu subscrevo inteiramente aquilo que a minha colega de variação disse. Portanto, nós temos um advogado da Câmara, cada um já argumentou à sua maneira. Se nós podemos rendibilizar esse recurso,
ou potenciar ao máximo esses recursos, acho que é o bom caminho, até porque estamos num período de dificuldades financeiras e aqui temos se calhar uma forte possibilidade de fugirmos dessa despesa, não é? Portanto, por que não fugirmos dessa despesa, ainda com a mais-valia que, de facto, a Junta, como é evidente, não tem nada a estar aqui a pronunciar-me relativamente ao plano de atividades da Junta, se calhar já tem onde gastar o dinheiro, e isso é uma gestão que é feita por eles. Quem sou eu para estar aqui a pronunciar-me relativamente a isso? Agora que tenho conhecimento e que, em consciência, também o devo dizer, já o disse e assumo, como é evidente. Portanto, reiterando aquilo que já foi dito, voto também contra, pelas razões que já anunciei. Concordo com aquilo que o Sr. Vereador diz no que diz respeito à questão de poupança, concordo plenamente com isso, também está a tentar poupar tudo aquilo que pode. Já não concordo quando diz que, segundo ouvi dizer, que a Junta de Freguesia teria 50 mil euros. E eu também, segundo ouvi dizer, esse dinheiro que estaria depositado na conta da Junta não seria da Junta, mas sim da Assembleia de Compartes. Ou seja, houve misturas de contas bancárias. Sendo assim, aquilo que o Sr. Vereador está a dizer cai por terra. Porque, efetivamente, podendo haver esse saldo não é da Junta de Freguesia, mas da Assembleia de Compartes, que alguém indevidamente fez o depósito na conta da Junta de Freguesia. Posto isto, punho à votação. Quem vota contra? Eu posso só... Não. Quem vota contra? 2, 3 votos contra. Quem se abstém? Aprovado por maioria. Ponto seguinte. Ponto 8. Proposta de protocolo de discriminação entre os municípios de São Pedro Sul e Vila Nova de Larroá. Este processo foi um processo já iniciado, ainda na altura, pelo vereador professor Adriano Azevedo. Entretanto, nós já aqui aprovámos a possível ida à França. Na altura aprovámos a ida até 5 pessoas. Posso-vos dizer que, representando a Câmara Municipal, irão 2 pessoas. E o que trazemos aqui hoje é o protocolo de discriminação, que foi feito aqui pelos nossos serviços, e é este protocolo que está em discussão. Se alguém se quiser pronunciar sobre o mesmo. Genericamente, eu acho que o protocolo contempla praticamente todas as áreas possíveis de acordo e de parceria, quer com o município, quer com a comunidade desse mesmo município. Apenas uma ressalva aqui no artigo 11. Acho que o artigo 11 devia acrescentar, para além que a duração deste protocolo é ilimitada, salvo, não é, se houver a denúncia por qualquer uma das partes. Parece razoável. Pode ficar. Isto, à partida de conta próprio, nós podemos sempre revogar. Mas pode ficar. Sim. Nós a deliberação de Câmara não temos Eu não tenho nada, professor Adriano, não tenho nada contra isso, é só dizer que, entretanto, já traduzimos isto para francês e já foi enviado assim nestes termos para França, para concordar. Encantado Não tenho nada contra, mas isto também é daquelas coisas que qualquer município pode, se nós não quisermos, por simplesmente dizemos que não queremos. A seguir está isso. Eu percebo, podia ser feito, mas se não se importava, não, embora concordando, não. Há aqui também uma questão, porque isto nós estamos a aprovar de forma, obviamente, unilateral. Eles agora podem não concordar e podem pedir da parte deles uma retificação. A ideia ao trazermos aqui hoje foi no sentido de podermos levar isto à reunião da Assembleia Municipal para poder ser aprovado, para que antes de irmos esteja aprovado pela Assembleia Municipal também. Posto isto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Pedido do Roque Vários para alargamento do horário de funcionamento nos dias 29 do 12 e 31 do 12 para 1 de janeiro de 2014. Alguém se opõe? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10. Alteração à tabela de tarifas municipais, alteração dos preços de abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos sólidos urbanos. Pedi ao Dr. Matos, faz favor, se podia se pronunciar sobre este ponto. Com licença, então. Decorre do programa de apoio à economia local a obrigação de atualização das taxas que a Câmara vai cobrando. Por outro lado, a entidade reguladora do saneamento das águas e dos resíduos também faz sistematicamente alguns aconselhamentos às câmaras em termos de pressários. O nosso
regulamento de taxas no que respeita a águas, saneamento e a resíduos, já não estava em conformidade com as novas recomendações e tanto assim é que havia, por exemplo, 6 escalões de cobrança de água e é recomendável que haja só 4 escalões. Daí haver só 4 escalões. O aumento decorrente em termos de custos para os consumidores, para os munícipes, nós procuramos que fossem os mínimos possível, porque digamos que a qualidade do serviço que nós prestamos ainda não é 100% boa. E mal parecia estar a utilizar todas as propostas, quer da ERSAR, quer o cumprimento das obrigações do PAEL, com produtos que ainda não são 100% de qualidade. Como tal, fizemos uma gestão que se aproxima um bocadinho daquilo que eles propõem, mas aumentando só aquilo que é possível suportar em termos de qualidade. Assim sendo, as alterações, portanto, as alterações de preço decorrem das alterações de escalões e temos aqui aumentos pouco significativos. Temos a taxa fixa continua de 3 euros, que é a taxa de prestação do serviço de abastecimento de água em termos de disponibilidade, portanto, havendo qualquer avaria, o serviço é reposto em qualquer dia, de preferência também a qualquer hora. E essa taxa continua de 3 euros como estava. Em termos de saneamento, as recomendações da ERSAR segundo as indicações também do PAEL, as tarifas podem ser fixas ou variáveis. Só que nós, nos nossos sistemas, temos algumas situações em que podemos utilizar a variabilidade das taxas, no caso de sermos os fornecedores do serviço de abastecimento de água, e há outras situações, quando não somos nós os gestores do abastecimento de água, essa taxa terá que ser fixa porque nós não conhecemos os consumos dos cidadãos. Como tal, haverá uma taxa fixa de 3 euros para uma e outra situação. No que toca à recolha de resíduos sólidos, também são admissíveis tarifas fixas e tarifas variáveis. De qualquer modo, elas costumam ser cobradas juntamente com a água, só que em sítios, tal qualmente como acontece com o saneamento, em que a gestão do fornecimento da água não pertence à Câmara Municipal e sim às autarquias locais, às freguesias, nós não tínhamos como saber a base de incidência do pagamento da taxa de resíduos. Assim sendo, há 2 taxas, uma para uso das pessoas, das famílias, uso doméstico, que é 2,5 euros, e não domésticos, que será de 4 euros. A de 4 euros estava em 3,10 e a dos domésticos estava em 2,06, portanto, aumentos não significativos. Se houver alguma pergunta? Se alguém se quiser pronunciar. Diga. Qual é, nessa recomposição dos escalões, um caso, exemplo, qual é a percentagem da subida, quer na água, quer nos resíduos sólidos? A percentagem é minuta, ela não está exatamente calculada, porque num sítios, por exemplo, o saneamento passa de 0 para alguma coisa, porque as pessoas nem sequer pagavam o saneamento. No caso dos locais onde não cobrávamos a água, não cobrávamos obviamente o saneamento nem os resíduos sólidos, e como tal essa percentagem estava a 0.
partindo do zero, qualquer cobrança que se faça é uma porcentagem muito grande. Portanto, não me obrigue a estar aqui a dizer porcentagens. Situação normal de um consumidor de água. Num consumidor normal que a Câmara abasteça de água e que tenha saneamento e que tenha resíduos, que tenha a recolha de resíduos, digamos, pelas contas por alto que fiz, haverá um aumento geral da ordem dos 3, 4%, não haverá mais. O PAEL implicava 7%, mas nós não temos qualidade para estar a cobrar a água ao preço que ela merecia se fosse boa, ou se fosse 100% boa. Como? Foi feito um levantamento das pessoas que têm saneamento e não sendo consumidores de água, e pronto, e vai-se enviar às pessoas o quantitativo que terão que pagar. Para os resíduos sólidos já estamos a fazer isso. Porque a Câmara não pode, decididamente, dispensar essa receita, porque tem as despesas. Quer as pessoas paguem, quer não paguem, quer o saneamento, quer a recolha de resíduos, a Câmara tem que pagar, tem que ter essas despesas. Como? Sim. Alguém se quer pronunciar? Quer que? Se não tiver o saneamento, não pagam o saneamento. Ah, certo. Eu posso só, nós vamos ter, a partir de janeiro, 3 tipos de consumidores, desculpa, que é os consumidores que vão pagar água, saneamento e resíduos, há outros que vão pagar saneamentos e resíduos e há uns outros que só vão pagar resíduos. Há 3 tipos de consumidores. Nós tínhamos a convicção que esta altura não era a melhor altura para fazer atualizações deste tipo de taxas. A situação está muito complicada para as famílias, para os consumidores de uma forma geral, e não havendo também, como disse o Dr. Matos, uma melhoria exatamente nesse serviço, estarmos a aumentar efetivamente as taxas, enfim, penso que é um pouco agressivo para quem já está tão de alguma forma sujeito a estes impostos todos e todas as outras situações que nós temos de desemprego e de problemas diversos nas famílias aqui do Conselho. Por isso nós, independentemente de tudo, nós iremos votar contra esta situação. Agora, se me permite, é livre para quem quiser. De qualquer maneira, há 2 situações para as quais não queria chamar a atenção. A primeira decorre, obviamente, de uma situação política nacional que empobreceu o país e empobreceu os cidadãos. Portanto, não é responsabilidade da Câmara, embora a Câmara continue a ter o mesmo grau de despesas que tinha antes ou mais. A outra situação é que, não fui eu, nem nós, que assinamos o programa de apoio à economia local. E estes aumentos, embora sejam aumentos, não são tão significativos quanto aquilo que os senhores assinaram, que implicava aumentos de 7%. Portanto, nós também não temos gosto nenhum em cobrar mais caro pelos serviços que prestamos, mas somos obrigados, como sabem, em termos legais, a fazer com que as nossas despesas com fornecimentos tenham um retorno equiparado. Somos obrigados em termos legais a isso, como sabe. Eu percebo isso. A questão mais complicada para nós é o problema do aumento. É realmente o não aumento da melhoria de serviços. De facto, nós temos muitos problemas, e como sabem, aqui na zona mais urbana, de abastecimento de água, nas termas, que é uma situação que já é decorrente de há muitos anos esta parte. Mexer num aumento, quando efetivamente não há um sinal positivo da melhoria dos serviços e da qualidade, neste caso até da água, parece-me um bocado absurdo, sinceramente parece-me um bocado absurdo. Independentemente do PAEL prever eventuais aumentos, não quer dizer que seja uma obrigação, mas pelo menos está lá isso escrito. Eu acho que devíamos, enfim, fazer um compasso de espera até à melhoria
nem que fosse não muito significativa, mas a melhoria da qualidade da água e dos serviços para se aprovar esse aumento. É só nessa base, mais nada, que acho que é agressivo, penso que é agressivo para o consumidor quando não vê, enfim, a qualidade reconhecida nos serviços que, neste caso, a autarquia presta. Nós somos sensíveis a esse argumento. De qualquer modo, volto a repetir que este aumento não atinge os 7%, que o PAEL imporia, e estamos a trabalhar, obviamente, no sentido de melhorar a qualidade da água fornecida. E já tivemos alguns trabalhos pontuais nesse sentido, mas, como sabe, são investimentos que deviam ter sido feitos desde há muito e não foram. Portanto, agora chegamos a uma situação em que, se não houver a construção de uma estação de tratamento de água, talvez não consigamos resolver o problema dos abastecimentos pontuais e dos subsistemas de abastecimento de água. Isto para dizer que a Câmara não tem prazer nenhum em impor este aumento mínimo nas tarifas de água, de fornecimento de água, da recolha de resíduos e do fornecimento do serviço de saneamento público, mas este aumento decorre da necessidade de dar cobertura às despesas. Eu, aliás, ainda diria mais. Eu até diria o que é que andou a fazer o Executivo anterior, que durante todos estes anos não tive conhecimento de qualquer candidatura ao programa POVT para a rede de águas e saneamentos, e quando o país neste momento já está a ultrapassar toda essa fase, quando eu tenho reuniões com outros Presidentes de Câmara que me dizem que praticamente a questão de águas e saneamento está quase resolvida por todo o lado, a nível nacional é quase caso único, diria eu, o que é que se andou a fazer durante todos estes anos e que efetivamente não houve candidaturas ao programa POVT para as redes de águas e saneamentos, e agora, sendo realmente uma imposição do PAEL, aliás, que foram os senhores que assinaram, derivado da situação financeira que o nosso município atravessava, não percebo porque que realmente se vota agora contra uma imposição que vocês próprios assinaram no passado. Posto isto, punha à votação. Quem vota contra? 3 votos contra. Quem se abstém? Aprovado por maioria. Ponto seguinte. 11º, o relatório de acompanhamento do PAEL relativo ao terceiro trimestre de 2013. Doutor Moura, faz favor. Não, isto é decorre ainda agora estávamos a falar nisto, decorre da adesão ao PAEL. Estes relatórios têm que ser enviados de forma contínua sobre a execução e sobretudo sobre o acompanhamento das medidas de plano de ajustamento financeiro. Aliás, é engraçado que estávamos a falar no ponto anterior, e se vocês forem ver, isto não está numerado à página, na segunda página diz assim, ponto 2, acompanhamento das medidas do plano de ajustamento financeiro. Descrição das medidas, aumento da receita. Qual é a primeira que diz lá? Maximização dos preços cobrados pelo município através da reapreciação dos tarifários. Era o que estávamos aqui a dizer. Otimização e racionalização das taxas cobradas pelo município. Quer dizer, a adesão ao PAEL teve estas consequências, não é? Teve medidas de ajustamento financeiro que agora têm que ser adequadas e a Câmara Municipal tem que enviar de forma contínua estes relatórios de acompanhamento à entidade gestora, não é? Ainda sobre este ponto, queria alertar para o seguinte, que é, o próprio PAEL não está a ser cumprido. Era previsto gastos durante o trimestre na ordem de 5,2 milhões de euros, e a verdade é que foram gastos 6 milhões. E isto tudo fruto de gastos que se fizeram a mais com fornecedores. Estamos a falar no terceiro trimestre do ano, que foi o trimestre anterior às eleições autárquicas, e isto fez com que realmente aquilo que estava previsto na ordem de 1,4 milhões de euros passasse para 2 milhões. Esses são os dados que aí estão, e que foi efetivamente este trimestre não se conseguiu cumprir aquilo que estava previsto quase em 800 mil euros. Era este alerta que eu queria deixar aqui também. Posto isto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Isto também não é para votação. Isto é só para dar conhecimento. Tomar conhecimento.
Isto é para votação, este ponto. Não, é para votação e tem que ir à Assembleia Municipal. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. O 12. Como tem compromissos plurianuais que podem ter mais de 100 mil euros por ano, temos que trazer à deliberação de Câmara e à Assembleia Municipal. Mas no fundo estamos a celebrar fizemos um acordo de pagamento com a Guedes, porque senão eles não nos cortavam os transportes escolares. No fundo é isto que está aqui em causa. E qual é o valor que está neste momento? O valor que é mensal. Está aqui. O valor está aqui. O valor total da dívida. 400 mil euros. Pedro, posso ter consciência de que estas empresas de transporte vivem de transporte escolar. Pode haver mais alto. Mas não se esqueça também que agora isto faz parte do grupo Transdev, que são franceses e eles não são como os portugueses deixar de andar. Mas tem monopólio. Não estou jogo. Tem monopólio. Pois, mas por terem monopólio é pior, quer dizer, não há concorrência a eles. Isto agora faz parte do grupo da Transdev. Eles pagaram um concurso, ganhou uma empresa, era o Omnitur, um ponto de Lima, porque de facto, quer dizer, Parece ser. Por exemplo, as dívidas que os serviços vão ser prestados neste momento acumulam a este? Não. Isto é só até 30 de setembro. Até 30 de setembro. Não, isto para nós também é importante em termos de fundos disponíveis, que libertam-nos fundos disponíveis. Meus senhores... Ponto 12 está feito. Está feito, não? Ponto 12. Autorização prévia para a assunção de compromissos prévios plurianuais. O Dr. Pedro Mouro já esteve a falar sobre isso. Já expliquei. A Catarina não ouviu. Catarina, quer dizer alguma coisa? Pronto, posto à votação. Alguém vota contra? Tem que ir à Assembleia. Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Antes de mais, há determinados pontos, Girão, há determinados pontos que são precisos ser... já estás a apresentar. Se ninguém se opõe, tem que ser aprovado unanimidade. Ponto 13. Proposta de parecer prévio positivo à realização de serviços de execução de projeto de pavilhão multiuso Santa Projetada. Meus senhores, este explico eu. Nós, nas últimas semanas, temos andado aqui um tanto ao quanto acelerados, nomeadamente os engenheiros dos nossos serviços, no sentido de tentarmos candidatar algumas obras ainda em overbooking. E o que acontece é que tentamos, através do overbooking, candidatar o pavilhão multiusos de Santa Cruz da Trapa. E como podem calcular, um projeto não se realiza num mês, nem 2, nem 3. Demora muito tempo a ser executado. E então, um grupo aqui de pessoas, nomeadamente técnicos, fomos visitar uma série de pavilhões. Posso dizer que fomos visitar pavilhões a Rezende e fomos visitar os pavilhões de Oliveira de Frades, nomeadamente Arcozelo das Maias e Ribeira Dio. Pedimos orçamentos aos arquitetos que tinham executado uns e outros, no sentido de facultando-nos o projeto deles, vermos quais eram realmente os preços, porque chegamos à conclusão que, entregando de fora, poderíamos ter realmente melhores soluções a nível de preço. Os de Rezende eram um arquiteto do Porto que atirou-nos para valores muito elevados, na ordem de 50 mil euros. No que diz respeito aos de Oliveira de Frades, os valores foram muito mais baixos e estamos a falar em preços na ordem de 15 mil euros. De forma que gostámos do que vimos em Oliveira de Frades, nomeadamente do Arcozelo das Maias e do Ribeira Dio, e depois é preciso pensar e é preciso resolver. Mais ou menos já temos na nossa emenda qual será o que será para ser executado, que seria o Ribeira Dio, porque enquadra-se dentro do espaço que nós temos em Santa Cruz da Trapa disponível para fazer esse mesmo pavilhão. E a ideia é tentarmos ter um projeto a curto prazo para que possamos fazer candidaturas, seja ainda em overbooking, seja ao novo quadro comunitário de apoio, que pensamos que não haverá grandes verbas para este tipo de infraestruturas, mas também deixando para a Adrimag ou para o POVT ou para qualquer outra entidade. De forma que a proposta que aqui vem é no sentido de nos darem autorização para que, efetivamente, possamos contratar uma entidade externa que, pelo valor de 15 mil euros, e já temos valores para isto, 15 mil euros com o projeto entregue na mão, com todos
com todos aqueles projetos de especialidade, possamos num curto prazo podemos candidatar esta obra a uma entidade que realmente possa contribuir para a ajuda na construção deste edifício, de forma que é isto que vos trazemos aqui. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 14. Atribuição de nome do Dr. Pinho Bandeira ao regulamento situado entre o edifício sede da GNR e o novo centro de saúde. Há aqui uma proposta da Junta de Freguesia para dar nome àquela rua que até ao momento não tem nenhum nome. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 15º, pedido da Associação de Feirantes respeitantes à feira de 1º de maio de 2014. Nós, numa reunião anterior, decidimos, aliás, irmos de encontro àquilo que tem acontecido todos os anos, adiarmos a feira para o dia seguinte ao feriado do 1º de maio. Esta proposta tinha-nos sido aquela que tinha sido indicada pelos nossos serviços de fiscalização. Agora vêm os feirantes pedir para que não seja neste dia, mas sim num outro dia. Falei com os nossos serviços de fiscalização e eles insistem e dizem que realmente a melhor solução será realmente o dia 2. De forma que o nosso parecer vai no sentido de mantermos o dia 2 de maio. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Mantém-se o 2 de maio. Cobrança coerciva de abastecimento domiciliário de água. Dr. Matos, faz favor. Pois este assunto é um assunto recorrente. Há sempre pessoas que se esquecem, há pessoas a quem não dá jeito naquela altura efetuar o pagamento e deixam ficar o pagamento para depois. O problema que se põe aqui é o envio ou não envio das pessoas que não cumprem o pagamento do fornecimento de água consumida, enviar ou não para averiguação socioeconómica. Estava-se a mandar tudo e isso era um excesso. Pois eu sei, o problema era esse. Entretanto, isso foi emendado e atualmente já só casos absolutamente caracterizados como de carência económica é que são analisados. De qualquer modo, estes assuntos também vão deixar de vir ao coletivo, porquanto passou a ser da competência do Sr. Presidente, que a pode delegar e, como tal, deixará certamente de vir à Câmara Municipal e passa a ser um trabalho normal do expediente. Posto de forma que a proposta vai no sentido de se fazer a cobrança coerciva. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 17º. Travessia de Canos na rua de Pedregal Sul, pedido de isenção de pagamento de taxas. Dr. Matos, por favor. Sim, já em 2012 este senhor beneficiou de 80% por uma deliberação da Câmara. É certo que os mirtilos com certeza ainda não estão a frutificar, ainda não darão lucro. E baseado nesse pressuposto, eu proponho que se mantenha os 80% neste ano. Para não estar a agravar a situação financeira. Depois também disto também ir parando. É este ano, é ano a ano. Logo se vê se o mirtilo aparece ou não. Alguém vota Era a minha proposta. Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º. Proposta de colaboração apresentada pela empresa Sará Tradic Limitada para recolha de roupa, calçados e brinquedos. Dr. Matos, faz favor. Ora bem, esta empresa propõe-se instalar uns contentores na cidade e nas freguesias para recolha de roupas e calçados. Propõe-se fazer uma doação à Câmara de 500 euros anuais e propõe-se instalar 7 contentores. Para 7 contentores que tenham uma área de 1,5 m cada um
será muito mais do que em pagamento, seria muito mais em pagamento do que aquilo que a empresa se propõe dar ao município, que é 500 euros. Sem, contudo, estar a ligar a esse mero pormenor financeiro, acontece que na cidade já existem quer instituições, quer empresas a fazer esse trabalho. Eu estou-me a lembrar, em algumas grandes superfícies à porta existem contentores onde se podem depositar esses bens e que serão depois distribuídos. Existem IPSS que fazem a mesma recolha. Estarmos a admitir que venha uma empresa multinacional fazer, digamos, passa a expressão, fazer concorrência, digamos, às doações que essas instituições nossas, que são genuínas da cidade, recebem, não me parece a melhor coisa. Portanto, eu propunha que não se desse luz verde, que se inviabilizasse a instalação desta empresa para recolha de produtos aqui em São Pedro. Aliás, isso já tinha vindo, penso que no ano passado, e o tratamento foi rigorosamente tranquilo. Então, posto à votação a proposta do Dr. Matos, aprovada por unanimidade. 19º, introdução das zonas de abastecimento da freguesia do Candal no PCQA 2014. Dr. Matos, faz favor. Ora bem, com a junção das freguesias Carvalhais e Candal, poderia passar, digamos que, a entidade gestora do abastecimento de água para a freguesia de Carvalhais. No entanto, por imposição da legislação que obriga os sistemas de abastecimento passarem para o município, já a partir de 2015, a minha proposta é que esta zona de abastecimento constituída por Póvoa das Leiras, Candal e Colheira passasse desde já para o município. É evidente que a informação técnica diz que teremos algum prejuízo nesse aspecto, porquanto esses lugares e o próprio núcleo da freguesia não pagam a água que consomem. Portanto, a água é-lhes oferecida. De qualquer maneira, a água é-lhes oferecida tratada, o que significa que tem custos. Nós irmos lá tratar a água, nós irmos lá fazer cobranças, nós irmos lá tomar conta, digamos, da rede, e zelar constantemente pelo controle da qualidade, traz custos para o município. Só que estar a somar esta zona de abastecimento à zona de abastecimento de Carvalhais, que terá que ser negociada a curto prazo com a Câmara, não faz sentido, quanto a mim, porquanto é estar a pôr mais carga em cima da negociação que vai ter que ser obrigatória para o ano, com a Junta de Freguesia de Carvalhais. Assim, ficava já o problema de Candal resolvido e para o ano resolver-se o de Carvalhais. A minha proposta é que tomássemos desde já conta da zona de abastecimento do Candal como entidade gestora. Alguém vota contra esta proposta? Não devia, pelo menos, falar com a Junta para ver o que é que eles pensam. Eles não podem pensar nada que seja contra a lei, professor. As recomendações devem estar. A situação até pode resultar na mesma da proposta, mas pelo menos antes da decisão... Não, eu posso... A situação é assim, a situação das águas vai ser uma situação complicada, como vocês calculam. Quer dizer, isto, há anos que se anda a falar nisso, ainda da altura do Dr. Bandeira Pinho, e nunca se resolveu. E temos o caso para resolver Carvalhais, Santa Cruz da Trapa, Sul, Pindelos Milagres, e todos esses casos vão ser muito difíceis de resolução. Eu nesse aspecto concordo com o Dr. Massa, podermos resolver esta, fica já esta resolvida, e quanto mais depressa resolvermos tudo isto, melhor é. Independentemente disso, acho que os deviam pelo menos falar. Dá-se conhecimento à Junta de Freguesia de Carvalhais. Dá-se conhecimento que se resolveu. Partilhar a decisão. Ok. Tudo bem. Pronto, posto isto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Pois. Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 20º, análise de diversos pedidos sobre consumo elevado de água. Dr. Matos, pensa aqui se quiser as origens. Não.
Não? O que é que Três situações. são várias situações. Uma delas arrasta-se desde 2011, que é o caso, não vou falar em nomes, porque é o caso de maior valor. Para este caso eu propus que, uma vez que já se arrasta há bastante tempo e neste tempo todo a legislação local foi sendo alterada, que se escolhesse dentro dos nossos mecanismos de, como é que se chamam, sim, que se escolhesse dentro dos nossos regulamentos aquele que mais favorecesse a pessoa que deve, uma vez que já há muito tempo e a quantia é bastante elevada, que se escolhesse dentro das legislações todas que já passaram aquela que menos prejudicasse em termos financeiros ao fim e ao cabo o devedor. No outro caso, aconselhava exatamente e propunha exatamente a mesma situação, portanto, que se aplicasse a situação mais vantajosa para a devedora no caso. Na outra situação, em que foi solicitada a montagem de um contador que aferisse o contador que estava montado, portanto, para serem dois contadores a funcionar para ver se o contador que estava montado exibia qualquer tipo de falha. Foi montado o contador, esteve lá a funcionar, foram feitas leituras regulares, concluiu-se que o contador que estava montado tinha leituras iguais ao contador novo, e para este caso eu proponho que, portanto, o requerente ou a requerente proceda ao pagamento da quantia que estava indicada na faturação. Ora, muito bem. Posso? Sim, por mim. Eu relativamente a esta situação de quando acontecem acidentes e aparecem aqui contas exorbitantes, acho que nós temos a obrigação de redobrar a nossa atenção perante aqueles que são vítimas do acidente. Concretamente, este primeiro caso, eu acompanhei-o de perto. Na altura estava a substituir a colega que estava com o pelouro, e passa-se que é uma habitação que está devoluta e, entretanto, foi vandalizada. Como as pessoas não vão lá com regularidade, e chegaram um dia de parar com aquela situação. Por isso é que chegou a uma conta de, penso que 4.000 euros ou coisa que valha. Portanto, 4.000 euros de água é um valor exorbitante para qualquer carteira. E é evidente que as pessoas, ao serem responsabilizadas pelo consumo que apresentam, deparam-se, ficam numa situação de uma complexidade terrível. E nós, se nos colocarmos na situação destas pessoas, também gostaríamos que houvesse, de facto, uma análise o mais cuidada possível para que não houvesse, ou para que o munícipe ficasse com digamos, o menos lesado possível. E, entretanto, cheguei a propor que o regulamento de fornecimento de água a domicílio tivesse uma cláusula específica para estas situações. Portanto, que fosse uma brigada técnica ao local, apreciasse a situação, fizesse um relatório e, a partir daí, depois de verificada a situação, ser imputado ou não o custo apresentado, ou então ser objeto de uma apreciação por parte do Executivo, ou concretamente que estivesse aqui, acho que mais concreto, peço desculpa por me estar a repetir, que estivesse contemplado no regulamento. Até dei o exemplo de aplicar um valor no mínimo de 100 euros. Porquê? Suponhamos que o munícipe tem um autocolismo
avariado em casa. E é evidente que aquilo está 24 horas acima de 24 horas, 365 dias sempre a verter. E a pessoa tem que ser responsabilizada, porque se não sentir na sua carteira o facto de estar a consumir em excesso e não ser penalizada, se calhar não liga e aquilo continua a consumir e é prejuízo para todos nós, para o horário público e também até em termos ambientais. Essa situação chegou a ser proposta à Assembleia e depois, por uma questão inclusive de pontuação, para ser uma coisa mínima, não foi aprovada a inclusão no regulamento interno. Não sei se o Sr. Presidente se recorda disso. Pronto, voltou-se outra vez à estaca zero, nunca houve depois uma proposta em concreto nesse sentido. E aqui é que eu gostava que nós, se for entendimento do Executivo, fizéssemos essa proposta. Eu penso que as pessoas não devem ser penalizadas por terem uma fatalidade, um acidente que houve um técnico. E, portanto, o nós estarmos, como o Sr. Vereador Francisco Matos falou há bocadinho, que é uma solução, como é evidente, remeter para uma outra, para a aplicação de um outro escalão, também não me parece muito justo. Porquê? Porque neste caso reduzimos, penso eu, de 3.000 para 900 euros. Mas mesmo 900 euros, independentemente da carreira do município, é muito dinheiro. Portanto, eu acho que a situação tem que ser revista no seu todo e tem que estar incluída no dito regulamento. Porque mesmo assim é injusto, as pessoas estão a ser penalizadas por um acidente. E eu julgo que nós não devemos, de facto, ou devemos, tanto quanto possível, fugir a essas situações. Portanto, a minha proposta era que estas situações, em concreto, fossem tratadas com o seguinte princípio. Fazia-se um levantamento do consumo dos meses do ano anterior e o que pagavam o correspondente ao mês homólogo. Porque estamos a falar de casas devolutas. Primeiro, esta casa não deve multar-se. De vez em quando é multado. Não há provas insufismáveis de que o contador tenha sido violado ou que o contador tenha sido danificado por qualquer agente exterior à casa. Pronto, foi uma avaria, com certeza que aconteceu e que as pessoas não deram conta em tempo útil. É certo que, aplicando a esta situação, e vocês têm aí a folha dos consumos, aplicando esta situação, a legislação mais, ou o regulamento mais favorável, ou a decisão, se entenderem, a decisão tomada pela Câmara alguma vez, a que seja mais favorável, vamos cair numa dessas situações. Portanto, a minha proposta é de tal maneira ampla que implica uma busca sobre decisões e regulamentos que, de maneira a procurar aquela que seja mais favorável para o usuário. E isso aplicar-se à outra situação, não à última, porque a última foi uma queixa de consumo exagerado e foi requerido um segundo contador, o contador foi instalado e deu a mesma leitura um e outro, portanto essa aí teria que pagar, obviamente, o consumo, porque o consumo foi feito. Não foi aduzida nenhuma avaria, nem antes nem depois do contador. Nós somos seres humanos e, como seres humanos que somos, temos bastante consideração pelos outros e, obviamente, não queremos cometer injustiças, mas também somos obrigados, pela legislação em vigor, a cobrar os dinheiros que nos deram. Sim, posso? Pode. Com licença. Portanto, permita-me discordar, mas eu tenho que fazer fé no ofício que entrou aqui por parte do município. Diz aqui: na altura fizemos uma exposição a Vossa Excelência explicando que, mercê de atos de vandalismo, ficaram, portanto, quer dizer, eu não estou a ver as pessoas a inventarem uma situação dessa. Com certeza que houve, efetivamente, atos de vandalismo a partir desse momento. Custa-me, sincero e honestamente, porque não está, porque a minha, digamos que,
o forte da minha preocupação aqui é de facto a ausência no regulamento interno de uma cláusula que suporte uma decisão acerca destes casos em concreto. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, acho que há aí um lapso no regulamento e devia ser incluído. Não sei se é legal, se não é legal. Se não for legal, como é evidente, não podemos estar a incluí-lo. E eu não sou jurista. Agora, acho que, repito-me, digamos que é muito mau para as pessoas estarem a pagar, já tiveram o azar de terem o acidente e ainda estarem a pagar em cima desse azar. Portanto, ou então, peço desculpa. Pronto, daqui para a frente nós decidiríamos relativamente a isto, e quando nestas situações as pessoas também teriam que ter algum cuidado, quer dizer, se têm a casa fechada 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, pediam digamos a suspensão do contador, a coisa que vale, ou desligar a água, pronto, é complicado. Agora, concretamente, aqui acho que, até porque esta situação já foi objeto de uma análise e depois remeteu-se para o terceiro escalão, coisa que valha, e veio dar nisto, como eu já referi há um bocadinho, de 3.000 euros baixou para 900 euros. 900 euros é muito dinheiro. Sr. Professor, é desnecessário lembrar aquilo que disse no início, que esta situação se arrasta desde 2011. Ora, muito ou pouco, há 2 anos que a Câmara está sem o dinheiro respeitante ao consumo de água que forneceu. Ou por causa do contador ter sido vandalizado, ou porque foi consumida, ou por outra razão qualquer. Agora, urge resolver esta situação e, para mim, a melhor situação é procurar nas liberações e nos regulamentos aquela situação que seja mais vantajosa para o utente. Há aqui, em resoluções já tomadas pela Câmara, algumas situações em que se vai exatamente pelos valores médios do ano anterior. Mas podiam tê-lo feito durante 2 anos que tiveram para fazer, não o fizeram. Pronto. Era só isto. Portanto, a minha proposta é que se resolvam estes casos que estão pendentes, os 2 primeiros, na base da situação mais favorável, tenha sido analisada nos últimos anos. E o último, não há situação, não há razão para que haja para atender a reclamação, porque foi feito aquilo que a requerente pediu e foi considerado que o consumo era exatamente aquele com o segundo contador. Sim, mas em paralelo. Permite só para terminar a discussão, que já estamos a poder perder. Pois. Estamos a gastar muito tempo com este assunto. Só para lembrar ao seu vereador que este documento, este pedido, entrou a 11 de outubro de 2013. Portanto, já tinha havido uma proposta de resolução e o Ministro não concordou com ela. Pois. Não estiveram 2 anos para resolver. O que significa resolveu-se e que não foi, resolveu-se e a resolução encontrada não satisfez, e eu concordo plenamente, e aqui dou a mão à palmatória, como se diz na unidade, no evidente, que não ficou bem resolvido. O que significa, Sr. Professor, que eu tenho razão quando digo que este problema se arrasta desde 2011. Posto isto, posto à votação, quem vota contra a proposta do Dr. Marcos? 2 abstenções. Um voto contra, 2 abstenções, aprovado por maioria. 21º. Empreitada do Centro Escolar São Pedro Sul, automedição número 12, trabalhos normais e ponta corrente técnica 12ª. Isto é mais uma automedição. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. 22º, requalificação urbana, centro histórico, mais uma automedição. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. 23º, obra de requalificação urbana do Centro Histórico de São Pedro Sul, ligação da Avenida Sá Carneiro à Estrada Nacional 227, aprovação do projeto e abertura do procedimento de contratação da empreitada. Meus senhores, aqui a situação é diferente. Como vos disse há bocadinho que tivemos a falar em overbooking. Tivemos a falar em possíveis candidaturas, tivemos a falar em obras que podiam ser candidatáveis. Posso-vos dizer que ainda esta semana estive na CCDRC em Coimbra a tratar de assuntos com a doutora Ana Brunhosa relacionados com o overbooking
e chegamos à conclusão que não teremos grandes hipóteses de candidatar obras em overbooking, dado que as obras que eles querem aprovar são essencialmente obras ou que já estejam feitas ou que estejam numa fase final de execução. O que acontece é que o Concelho de São Pedro Sul não tem nenhuma obra desse tipo. Não tem nenhuma obra que tenha sido feita por concurso público, nem tem nenhuma obra que esteja em fase final de conclusão que tenha sido entregue por concurso público. De forma que a única hipótese que nos deixou, e posso-vos dizer que estamos a falar em todo tipo de obras, estamos a falar em obras relacionadas com ecopista. Uma das nossas ideias era candidatar já a ecopista já em overbooking. Vai estar fora de questão. Uma das outras questões era candidatar também o pavilhão de Santa Cruz da Trapa, não vai ser possível porque ainda estamos na fase de, agora é que vão apresentar os projetos, aprovar projetos, já não vamos a tempo. A única obra que conseguimos negociar para poder entrar em overbooking é efetivamente aquela que temos aqui à nossa frente, nestas pastas, que digo-vos de passagem, os nossos técnicos foram incansáveis, que em pouco tempo conseguiram concluir este projeto. Estamos a falar do projeto que liga a Avenida Sá Carneiro à Estrada Nacional 227. O projeto está concluído e é este projeto que trazemos aqui hoje à vossa consideração. E é o único projeto que poderemos candidatar em overbooking. E porquê? É uma obra que não está o concurso aberto para ela, não está em execução, mas a verdade é que nós vamos encaixá-la como o prolongamento da requalificação da cidade. E é aí que nós vamos conseguir encaixá-la. Ou seja, não a vamos apresentar como uma obra nova, separada desta, mas sim a continuação desta obra da requalificação urbana, que vai ser o seguimento, não digo uma segunda fase, porque uma segunda fase seria aqui esta parte aqui de baixo, mas será um complemento à requalificação urbana. Ok? E esta obra que nós trazemos aqui hoje para a vossa consideração e para a vossa aprovação. De forma que, se quiserem saber alguma coisa concreta sobre esta obra, estou-vos à vontade para poder explicar o que vocês quiserem. Posso? Faz favor. Aquela questão que eu falei na última reunião de Câmara, que tem a ver com a geotermia, será que não tem enquadramento neste overbooking? Já não vamos a tempo, Sr. Presidente. É que está pronto. Há uma candidatura. Sim, não. Tem que estar concursado. Já tem que estar concursado. Tem que estar em concurso. Ok, pronto, tudo bem. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, nós estamos muito atrasados porque foi pena, efetivamente, não termos obras preparadas para realmente podermos candidatar, e posso dizer, meus senhores, há muitos milhões para serem entregues em overbooking e realmente é pena não termos nada para apresentar. Conseguimos, e posso dizer mais uma vez, com muito trabalho da parte dos nossos técnicos, conseguimos num curto espaço de tempo concluirmos esta obra, que posso dizer, estamos a falar de uma obra perto de €500 000, que com indenizações de terrenos poderá ir para €600.000. Ok? Pronto, de forma que é isto que trazemos à vossa consideração. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. E aclamação, se houvesse aclamação. Se quiserem passar os olhos sobre... Se quiserem, só para terem uma ideia do que é a obra, posso-vos explicar. Esta aqui será a rotunda que já existe. Aqui é a cadeia. A obra será a abertura da estrada para aqui, a construção de uma nova rotunda na estrada que vai para Carvalhais e Santa Cruz da Trapa, e este espaço aqui poderá vir a ser um jardim. Isto ainda entrará nas negociações diferentes desta, porque isto aqui já não será necessário numa primeira fase, mas também iremos tentar negociar também este ponto. Ok? Ainda pensámos também, para vossa informação, ainda posso dizer também que ainda pensámos em avançar com uma possível candidatura para a recuperação da cadeia. Também não foi possível, pelos mesmos motivos invocados, mas também porque eles não estão muito virados para a construção de qualquer tipo de edifício. Estamos a falar em casas de cultura, estamos a falar em bibliotecas, estamos a falar em museus, estamos a falar em piscinas. A ideia hoje em dia não é ir muito para esses lados. Eles agora irão estar mais virados para a parte de ambiente, onde poderá ser incluída a ecopista. Será uma candidatura que nós iremos apresentar no novo quadro comunitário de apoio. Temos neste momento tudo pronto, só não veio aqui hoje realmente para se abrir o concurso, porque como o novo quadro comunitário de apoio provavelmente só para o segundo semestre começará a entrar em funcionamento, temos tempo para preparar.
mas a ecopista depois também deparamos com outro problema, é que também não poderíamos apresentar muitas candidaturas, senão também o nosso próprio orçamento também não conseguimos fazer essas mesmas candidaturas. É que estamos limitados e mesmo esta, vamos ver se não vamos ter problemas a nível do Tribunal de Contas. Temos a componente nacional, não é? Exatamente. Vamos ver se o Tribunal de Contas se não vai implicar com esta obra, porque é de um montante elevado, nós temos bastantes dívidas, vamos ver efetivamente se mesmo assim iremos conseguir concretizar. Da parte da CCDRC não arranjam problemas nenhums, pelo contrário, até nos influenciaram para avançar. Ponto 24. Definição da imprensa periódica a adquirir para a Biblioteca Municipal no ano de 2014. Doutora Teresa, faz favor, se quiser falar. Pronto, como já é habitual, a nossa biblioteca tem à disposição dos seus frequentadores uma série de publicações periódicas. Foi revista a lista do ano 2013 em relação agora à proposta para 2014. Houve aqui uns ajustes e pusemos em orçamento os valores devidos a estes ajustes e neste momento estamos a pôr em cima da mesa esta lista que está aqui apresentada. Uma salvaguarda é que elas também solicitavam a aquisição de alguns CDs e DVDs que vêm muitas das vezes associados a algumas revistas, nomeadamente a Visão, e que têm interesse adquirirmos por uma questão de enriquecermos o nosso património multimédia. Eu a ressalva que quero pôr aqui é que esta aquisição de CDs e DVDs fica sempre sobre a minha alçada, ou seja, tem que ter o meu aval à aquisição, eu tenho que ter conhecimento de quais são os CDs ou DVDs que pretendem adquirir. Ou seja, passa, digamos, por mim esta aquisição. Posto isto... Existe na própria biblioteca? Podem também levar para casa. Fica ao dispor dos utilizadores. Posto isto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 25º, pedido de pagamento apresentado pela Sociedade Portuguesa de Autores para tentar a Festa da Castanha do Mel 2013. Doutora Teresa, por favor. Pronto, como é de conhecimento geral, cada vez que existe uma atividade cultural, criativa, a Sociedade Portuguesa de Autores vai buscar a sua cota-parte relativo aos direitos dos autores, nomeadamente a algumas músicas de âmbito de cariz individual. Nesse seguimento, quando foi feita a Festa da Castanha e do Mel, tivemos que protocolar ou requerer autorização para algumas músicas que foram lá apresentadas pelos Reixos e outros grupos afins, sendo que a despesa é fixa, está legislada e nós não podemos fazer muito mais que isso, a não ser pagar. Aqui voltamos outra vez à velha questão que o vereador professor Adriano falou há bocadinho. É a questão dos fundos disponíveis. Aqui isto não implica que o normal funcionamento da Câmara, não é? Há aqui dotação disponível para isso. Não, fundos. Dotação é uma coisa. Não, fica orçamental, mas fica condicionado a este condicionado à existência de fundos disponíveis, exatamente. É que a dotação. Pois, mas posto não isto à Fiquem votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 26º. Concessão de isenção de pagamento de transporte cedido à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz da Trapa. Esta situação vem aqui para ser discutida porque a aprovação que tinha sido feita anteriormente tinha sido feita de uma forma errada, de forma que, retificando essa deliberação anterior, punha-vos à vossa consideração se realmente a nossa proposta é no sentido de isentarmos o transporte dos bombeiros voluntários. Essa é a proposta que está em cima da mesa. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 27º, definição de condições especiais nas atividades de cineteatro com entradas pagas desenvolvida pelo município. Doutora Teresa, faz favor. Há aí uma pequena ressalva. Eu já explico. Ora bem, como vamos passar até algumas atividades promovidas no cineteatro e como algumas delas têm custos, optámos por cobrar algumas entradas em alguns espetáculos. Sendo assim, tivemos que criar aqui algumas condições especiais para alguns utilizadores.
e que são as que estão aqui previstas, ou seja, maiores de 65 anos, estudantes, famílias com mais de 3 pessoas, alunos da Universidade Sénior de São Pedro Sul, aquistas e grupos com mais de 20 pessoas teriam 20% de desconto nos bilhetes. Depois 50% de desconto nos bilhetes para desempregados e falta aqui por lápis, falta aqui um grupo que são os bombeiros. Seria desempregados e bombeiros. Eu acrescentei aqui, é só para dar conhecimento que foi mesmo um lapso. Acrescentar aqui? Acrescentou, faço. Depois, entrada livre aos aniversariantes, mediante a apresentação de cartão cidadão, bilhete de entidade. E claro que nas atividades pedagógicas não se aplicam condições especiais porque têm um público-alvo muito específico e a ideia é promovermos a educação e a cidadania, não se aplicam estas condições especiais. Obviamente que isto tudo está condicionado à apresentação dos devidos comprovativos específicos, não é? Para cada grupo. Eu só quero colocar uma questão. Portanto, a ideia aqui isto é para ser aprovado de forma genérica, não é? Sim, são as condições genéricas para os espetáculos que têm entradas pagas. Muito bem. Depois a questão, se calhar como antecipar. E depois a seguir temos dos espetáculos que já estão. Não, mas deixar de falar, se calhar como antecipar. Pronto, dentro deste âmbito, e uma vez que a agenda cultural já está pronta, vai ser divulgada a partir de janeiro, teremos lá alguns espetáculos que têm um custo, pronto, e que estão aqui nesta lista discriminados. Estas condições que eu falei anteriormente vão se aplicar precisamente a estes bilhetes de entrada nestes espetáculos. Ou seja, vamos pôr aqui, vou escolher um, temos aqui os mal empregados da Orfeu Associação Cultural, que tem uma entrada de 3 euros, se for um bombeiro só pagam 1,5, se for uns empregados só pagam 1,5, se for um grupo com mais de 20 pessoas, 20% de desconto sobre este valor. Pronto, é para aplicar a estes. Ok, está explicado. Agora a minha dúvida é o seguinte. Portanto, está aqui já, digamos, uma agenda, uma calendarização para o mês de janeiro. Há aí um erro no calendário. Isso é um pormenor, não tem problema, isso é um pormenor. Pronto, mas, e aqui eu não quero falar do passado, não é? O passado já lá vai, mas era prática corrente, cada atividade que eu propunha que se realizasse no Cineteatro, ela vinha sempre à apreciação da Câmara. Portanto, nomeadamente os valores, porque eu não sei qual é o cachê, por exemplo, dos mal empregados. Não está aqui. Está aqui só o valor. Portanto, isto já está concretizado. Já há um acordo firmado entre as duas partes, a Câmara Municipal. Desculpe interrompê-lo, mas temos tempo para isso. Ainda vai haver uma reunião antes disso. Não, mas peço desculpa. A minha intenção aqui eu só estou a alertar que as despesas... Não precisa, professor. Não precisa? Não sei. Não, a partir do momento que o plano de atividades e orçamento é aprovado, há uma determinada dotação orçamental para a parte cultural, dentro da parte cultural entra aquilo que muito bem se entender. Temos de ir à reunião de Câmara estar a aprovar agora cada atividade que se faz, era só o que faltava. Acho eu. Pronto, mas era prática sempre. Agora uma questão, voltamos outra vez a falar nos fundos disponíveis. Portanto, estou sempre a falar, aquela proposta do professor Adriano, preciso ver isso, é que se o documento vier aqui, um a um, eu tenho a oportunidade de propor o condicionamento aos fundos disponíveis. Se os documentos não vierem, teremos que encontrar aqui uma fórmula de salvaguardar, peço desculpa, de salvaguardar essa situação. Professor Rogério, a partir do momento em que o plano de atividades e orçamento seja aprovado, é claro, qualquer compromisso que se venha a assumir, a responsabilidade é quem assume esse compromisso. Muito bem. Se é um assunto que não quer seguir deliberação, quem assume o compromisso na data é quem assina. Muito bem. Não. Isso é que eu gosto de ouvir. Pronto, posto isto, alguém vota contra esta proposta? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de apoio apresentado pela Binaural, Associação Cultural de Mudar para as diversas atividades programadas para o primeiro trimestre de 2014. Ora bem, aqui neste documento foram propostas diversas situações. Eu unicamente me foquei nos pontos assinalados com numeração 1, 2 e 3. Penso que isto já é uma atividade que tem vindo a ser feita por parte da Binaural em alguns anos anteriores.
E eu propunha, para a atividade 1, seria, mediante a disponibilidade de serviços, obviamente, o transporte, de acordo com o solicitado. A atividade número 2, eles pedem um apoio financeiro de 1.000 euros. Eu proponho até 500 euros e depende, obviamente, dos fundos disponíveis. E na 3, o apoio logístico e promocional dentro do que eles solicitam. Relativamente a tudo o que está anteriormente a estes pontos que eu referi, 1, 2 e 3, de momento penso que não há necessidade de termos um diretor artístico do Cineteatro. Primeiro, porque temos funcionários na Câmara com muitas qualificações e competências para o fazer, não precisamos de ninguém externo. Além disso, para mim seria um gasto supérfluo, tendo em conta a situação financeira do município, e foquei-me unicamente nos 3 pedidos para as 3 ações. As 3 ações que a doutora Teresa diz: primeiro, a nossa memória constrói-se vivendo; número 2, cidades sonoras; e o número 3 terá o Macário e está cortado a residência artística universitária. Dá-me licença, Sr. Presidente. Eu acho que tem que se fazer alguma justiça, e com o máximo respeito por quem dirigiu este documento aqui à Câmara Municipal. É evidente que quem não se sente não é filho de boa gente. Diz aqui no 4º parágrafo. Atenção que nós não nos identificamos porque está escrito. Eu peço desculpa. Isto foi quem escreveu. Foi mencionado. A recente mudança de executivo camarário em São Pedro do Sul constitui para esta associação uma oportunidade de, pela primeira vez, poder existir um trabalho de parceria efetivo, algo que infelizmente nunca aconteceu por razões que verdadeiramente não compreendemos. Ora, muito bem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma deliberação 542/11, compramos 20 exemplares de 3 anos em Nodar. Tenho aqui pedido de cedência das instalações desde a Escola de 1º Céu de Sequeiros, apresentado pela Associação Cultural Nodar. Portanto, foi-lhe cedida à Escola de Nodar. Deslocação efetuadas no âmbito do projeto Aldeias Sonoras da Associação Cultural de Nodar. Eu propus ao senhor que me apresentou o projeto que devia articular com a comunidade educativa para enriquecer o projeto. Portanto, nós cedemos os transportes. Ficou acordado para pagamento desses transportes a disponibilidade de 200 cópias de CD desse projeto, que é um projeto muito interessante. Sinceramente, acho que é um projeto inovador, um projeto interessante. Não sei se já foram entregues os CDs, se não foram. Pedido de atribuição de subsídio para desenvolvimento de projetos Aldeias Sonoras, 2.500 euros que foram dados à Associação de Nodar. Pedido de colaboração para a realização do Festival Voz de Magaia, apresentado pela Associação Cultural de Nodar, binaural. Portanto, montou-se a tenda dos mercados de aldeia no 20 e 22 de maio de 2011. Pedido de apoio para a realização do Festival Tramontana, apresentado pela binaural Associação Cultural de Nodar. Também foi apoiado. Pedido de subsídio apresentado pela Associação Cultural de Nodar, binaural Nodar. Aqui houve uma intervenção dos colegas na altura da oposição, e que um está aqui dentro, o Dr. Pedro Moura. Pelo amor de Deus, quer dizer, faça-se justiça. Faça-se justiça. Mas como disse, tudo bem, Sr. Presidente. O vereador dizer disse que nós não temos nada a ver com aquilo que já foram feitas anteriormente. Sr. Presidente, mas não era isso que estava aqui relatado. Eu faço questão, porque haja transparência. Vamos dignificar o nosso exercício. Quer dizer, quem não se sente, não fica. Eu não poderia aceitar uma acusação destas quando, pelo amor de Deus. Pois, mas deverá transmitir à pessoa em causa, não é executivo, que não teremos nada a ver com isso, não pode compreender. Eu queria dizer era dar continuidade, se possível acrescida, ao grande desempenho do parceria. Pronto. Senhores vereadores, o que está em causa são aquelas 3 propostas que a doutora Teresa disse, e muito bem, tudo depende dos fundos disponíveis, é isso que está em causa. Ponho à votação. Alguém vota contra as 3 propostas que a doutora Teresa falou sobre elas? Alguém se abstém? Eu quero fazer aqui um reparo. Faz favor. Então, mas espera aí, estamos a votar, alguém se abstém, faz declaração de voto no final. Alguém se abstém? É aprovado por unanimidade. Declaração de voto, por favor. O meu voto vai no sentido de ser favorável à realização das atividades, o apoio,
desde que seja cumprido tudo o que está para trás dos compromissos com a Câmara Municipal. Ok. Eu não sei o que é que existe compromisso. Não sei se estão, se não estão, já existem, tudo bem, se não existem. Professor Rogério, depois eu gostaria que faz favor passasse essa informação à doutora Teresa, está bem? Que oficialmente eu não tenho conhecimento por parte compromisso. da Não, associação. mas estão em ata. Sim, estão em ata. Eu vejo a cópia e vejo Eu o que é que ainda estava tenho aqui a previsto e deliberação. o que é que foi adquirido e o que é que... Sim, mas, Rogério, não podes deixar ficar... Está aqui já tudo. tens? Olha aqui. Então, lá. Deixa-lhe ficar. Obrigada. Pronto. Fica com essa ressalva. Já. Ponto 29. Diversos pedidos de cedência de holofotes retirados do Estado Municipal da Pedreira. Dr. Pedro Moro. É assim, como com a nova iluminação do Estado da Pedreira foram retirados, já foram retirados alguns e vão ser retirados outros holofotes. E que alguns estão em armazém, outros vão para o armazém. E como há aqui vários pedidos de várias coletividades, a minha proposta é, por uma questão de justiça, serem atribuídos 4 a cada uma das coletividades, porque uma pede 4, outra pede 6, outra pede 8. Para ficarem todos iguais, vamos atribuir 4 a cada um, para já, porque depois poderão aparecer mais, para já atribuímos 4 holofotes a cada uma das 3 que estão aqui a pedir. Eu também concordo com esta proposta. Posta a votação em voto contra. Por unanimidade. Pedido da Associação de Educação Física e Desporto de São Pedro do Sul para a cedência do pavilhão municipal com isenção de pagamento de taxas. A Associação de Educação Física está aqui a prever uma atividade para o dia 22 de dezembro. É uma atividade de interesse para todo o Conselho. Eu sou apologista, sim senhora, que deve ficar isento de taxas, derivado a quantidade de jovens e de pessoas que vão assistir a esse mesmo evento. É isso que é posto à consideração. Se todas as pessoas concordam que se vota a favor desta proposta, ninguém vota contra, ninguém se abstém, aprovado por unanimidade. 31. Doutora Ana Teresa, aqui pedi o ponto 31º tem a ver com a questão do licenciamento zero. A doutora Teresa saberá mais disto do que nós próprios, também não saberá muito, mas faz favor, dentro do pouco que sabe, sempre sabendo mais do que nós, sempre sabendo mais do que nós, faz favor. Podemos voltar ao ponto anterior? Sim, ok, tudo bem. É a experiência executiva que me faz lembrar. Sim, senhor. Eu sou 100% a favor da cedência a título gracioso do pavilhão. Agora é preciso ver se há direito à cobrança de bilhete ou não por parte da coletividade, porque isso por vezes traz problemas. A experiência que me diz, é só €1,50, seja o que for, e eu acho que isso devia ficar em ata, com direito... Ó, senhor vereador, o meu amigo provavelmente vai lá poucas vezes ver esta atividade, porque eu tenho lá ido sempre, todos os anos, ver esta atividade e digo que tem sido sempre gratuito. E de certeza absoluta que é gratuito. Quando muito tem um chapeuzinho à porta. Quando tem um chapeuzinho à porta é completamente diferente, professor Rogério. É completamente diferente. Não estou enganado, não. Eu vou lá todos os anos. Pode ficar condicionado. Mas pode ficar condicionado, sim senhora, que nós a cobrança de bilhetes. Pode ficar, não tem problema nenhum. Não, mas espera, se nós, acontece a nós assumimos, o que nós devemos fazer é assumir ou não a utilização do bilhete. Por parte deles, a cobrança do bilhete. É só assumirmos. Nós assumimos sim ou não. A experiência que eu tenho é que tem sido gratuito, de forma gratuita. Mas pode ficar condicionado em ata, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode ficar lavrado em ata condicionada que não haja cobrança de bilhetes. É diferente ter lá um chapeuzinho para darem alguma coisa. É completamente diferente. Doutora Ana Teresa, faz favor, então, ajude-nos naquilo que puder. É assim, Sr. Presidente, este regulamento tipo é um regulamento que foi feito no âmbito da Comunidade Intermunicipal de Desenvolvimento, faz consultoria e tem um enfoque muito grande na parte técnica, portanto tem muitas definições, dúvidas que havia, portanto tem uma vertente muito grande nessa área. Depois tem algumas questões que estavam também pendentes e que a AMA, que é a Autoridade da Modernização Administrativa, umas esclareceu, outras ainda não, mas tem basicamente a ver com a questão da renovação das licenças, que o licenciamento zero não prevê, e com a questão do pagamento das taxas, daí também o que vem a proposta relativamente ao regulamento das taxas municipais, que é as pessoas pagarem, quando fazem a apresentação, no caso das comunicações prévias com prazo, pagam 40%, e caso o processo não seja deferido, pronto, esse valor reverte para o município e não pagam o resto. Porque, no fundo, o que se passa neste momento
Portanto, a ideia do licenciamento zero é os assuntos serem tratados num portal e as pessoas fazerem isto em suas casas. Neste momento o portal não está a funcionar sequer. E, portanto, às vezes também é um bocado difícil idealizar como é que isto depois irá funcionar. Concretizar-se. Os senhores, questão de documento técnico, acreditando na boa fé dos nossos técnicos, ponho a votação, alguém vota contra. Aprovado por unanimidade. 32º, alteração da proposta de documentos previsionais para 2014. Dr. Pedro Mouro, quer falar sobre isto? Eu também posso já dar aqui um introito. Isto tem a ver precisamente com aquela questão da aprovação que tivemos há pouco da variante da ligação da Avenida Sá Carneiro à Estrada Nacional 227. Nós tínhamos aquela obra, o nosso plano de atividades, mas derivado ao facto de esta obra ter que entrar agora na altura do overbooking, a obra tem que estar concluída para o ano que vem. E nós tínhamos esta obra dividida em 2 anos, 2014 e 2015. E por causa disso, nós tivemos que alterar o nosso plano de atividades e o orçamento, porque tivemos que ir buscar a verba que estava distribuída para 2015, tivemos que a puxar toda para 2014. E essencialmente é esta a única alteração que houve, porque realmente depois tivemos que tentar diminuir as verbas que estávamos previstas nas outras obras, para que efetivamente possamos concluir esta durante o ano 2014, que tem que estar concluída em 2014. E então roubámos verbas de um lado para pôr verbas neste ponto. Essencialmente é isso. Não é isso. Qual era a alternativa? Era mantermos o que tínhamos e logo no início do ano fazermos uma modificação. Não fazia sentido, uma vez que nem sequer estava aprovado em Assembleia Municipal, trouxemos esta reunião e assim vai já a Assembleia Municipal o correto. Deixa-me só colocar aqui uma questão. Também esta matéria é pacífico, estou de acordo. Agora, relativamente ao pavilhão de Santa Cruz da Trapa, vocês já sabem que o orçamento do projeto é de 15 mil euros, podiam ter corrigido aqui. Sim. Tem 10 mil, podiam colocar logo os 15 mil que já está, acho que já está definido. Não estás a dizer, a questão é que esta reunião que nós tivemos na CCDRC foi agora nesta segunda-feira. Isto tem que andar aqui tudo à pressa, realmente o que estás a dizer podia ter ficado, efetivamente não ficou, mas podia ter ficado. Não haveria hipótese de candidatar esta obra, eventualmente ao Fundo de Coesão, é uma questão de ver se há dotação orçamental na perspectiva do booking ou não, mas... Estás a falar em POVT? Não, estou a falar naquela medida, não sei agora exatamente qual é o termo técnico da medida, mas o Fundo de Coesão Territorial permitia candidaturas de piscinas, de pavilhões polidesportivos, etc. Não haveria ainda condições de se arriscar a fazer esta candidatura. Eu penso que abrirão novamente fases de candidaturas no início do próximo ano, e não era melhor prevermos aqui uma verba específica, caso houvesse condições, digo eu, para que essa candidatura se efetivasse, uma vez que o projeto vai ser feito rapidamente, poderia arriscar-se aí. O projeto em dias está cá. Então porquê é que não prevemos também aqui uma dotação orçamental? O problema é que a própria Câmara Municipal não tem dotação orçamental que permita suportar a componente nacional. Temos que fazer opções, ou fazemos uns ou outros. Já estamos aqui, com esta aqui, já estamos a aumentar, porque esta obra aqui, comparativamente com a Ecopiscação, uma obra de valor Estamos a adjudicar o projeto, que é mais ou menos por uma questão de urgência. Se não é para candidatar a obra, a urgência aqui já era minuta. Não, mas é para candidatar a obra. A ideia é integrá-lo já no próximo quadro comunitário e aí ser uma candidatura já entrar no próximo ano, que a partir do segundo semestre de 2014 já irá candidaturas no âmbito do novo quadro. E aí, tendo o projeto pronto, a execução será em 2015 e terá a parte da obra definida no orçamento para 2015. Porquê é que não colocámos aqui já uma verba, nem que fosse residual, exatamente a pensar nisso? Só tem cá a verba referente ao projeto, nós podemos, aliás. Adriano, o problema também é que não temos verbas para isso, Adriano. Não vamos ter fundos disponíveis para fazer mais para aquela obra. E mesmo para fazer aquela, já devemos ter que andar aqui a esticar-nos um pouco. Vai implicar eventualmente uma
Não uma alteração orçamental, uma modificação. Uma modificação tecnicamente É as modificações ao plano. uma revisão orçamental. Mas implica a Assembleia com sim, isso. mas como vamos ter que fazer provavelmente mais algumas durante o ano, aliás tem sido sempre feito, nessa altura podemos aproveitar em função daquilo que aparecer para fazer-se essa alteração. Em qualquer altura podemos fazer isto. A questão é que nós estamos num período de muita incerteza, porque as linhas estão a ser fechadas, por isso é que há aqui estas incertezas, e é muito provável que nós, sei lá para junho, teremos que fazer uma avaliação de todas estas situações. Uma situação, porque no final é porque o próximo quadro eventualmente não contemplará este tipo de obras. Sim. Pelo menos é o que tudo com certeza. Se existem, e vocês podem referir isto na CCR rapidamente, se existem ainda alguns fundos disponíveis para este tipo de projetos, eu considero que não devíamos perder esta hipótese, porque eventualmente poderá acontecer, eu não tenho certeza, só quem faz este tipo de contactos diretamente é que pode saber. Assim estamos a fazer um projeto, estamos a gastar dinheiro num projeto que depois não sabemos se podemos candidatar. A questão aqui é que eles estão a privilegiar, nessa situação, até 31 de março vão privilegiar todas as situações que estejam ou concluídas e que tenham sido alvo de concurso público não candidatável a um outro apoio, qualquer ele que tenha sido, ou situações como esta que nós estamos aqui a fazer, que estamos a abrir ou alargar uma obra que esteja em execução, que já exista. E como os prazos dessas candidaturas vão até 31 de março, eles se depois virem que ainda têm dinheiro, nessa altura poderemos ainda lá ir. Pronto, e nós agora, numa primeira fase é assim, o que nos explicaram, e fui eu que lá estive, o que nos explicaram foi assim, nós podemos agora apresentar uma série de obras e podemos candidatá-las, e podem ser aprovadas, mas ao ser aprovadas elas vão entrar lá dentro de um que eles chamam caldeirão. Mas o ser aprovado não significa que vai ter financiamento. E nós podemos estar a correr os riscos de avançar, fica em lista de espera, mas nós podemos estar a correr os riscos de estar a avançar com uma obra que depois, embora aprovada, não vai ter financiamento. E eles aprovam sempre as obras em função do estado de maturação. Do estado de maturação. De forma que o que nos disseram é, calma, vai abrir ainda durante este ano o concurso para ver efetivamente as candidaturas, para ver aquelas que podem entrar em overbook, ainda vai iniciar-se este ano esse processo. O que nos disseram é que vamos com calma, vamos ver a quantidade de obras que vão aparecer nessas condições e depois lá mais para a frente, provavelmente em fevereiro, iremos falar porque as candidaturas vão acabar em março. De forma que a ideia é ficar à espera a ver realmente se ainda vai sobrar alguns milhões e se nessa altura houver algumas sobras, poderemos avançar nessa altura. Okay. A ideia é essa. Eu arriscava, mas pronto, isto é... Não, mas a tua ideia não está errada. Agora, o que nos disseram é, calma, vamos ver o que é que vai sair, porque é como digo, ela pode ser aprovada, mas depois pode ser aprovada e não ter financiamento para ela. E isso depois é um risco que a gente vai correr. Ponto 32, já falámos sobre ele. Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 33, pedido de autorização para a instalação da bancada de venda no Largo do Município na festa de passagem de ano. Penso que é o nosso amigo ali de Negrelos que quer montar aí uma barraquinha. Alguém se opõe? Alguém vota? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Posto isto, meus senhores, agradeço a vossa colaboração, agradeço a vossa presença. A próxima reunião, a próxima sessão... Desculpa que aqui numa situação. A próxima reunião de Câmara está agendada para 14 de janeiro. Provavelmente esta era essa data. Privada. Havia alguma objeção se nós pudermos antecipar a reunião? Porque é muito tarde e há a questão do empréstimo de curto prazo. É pacífico, eu sei. Ainda vamos analisar e depois... Tudo que tenha a ver com salvaguarda de interesse seu. Então vou ter Eu só... Rogério, podes falar. A reunião está encerrada. Uma vez que estamos em época de Natal... Vais trazer prendas? Não, só gostava de desejar bom Natal. É por isso que hoje 10 trevas. É Natal, eu era para começar a reunião assim. No Natal temos o coração mais ao pé da boca. E portanto é só desejar um bom Natal aqui a todos os colegas, funcionários e à comunidade em geral, todo São Pedrense, e que 2014 seja um ano francamente melhor que o ano 2013. Estás a falar em nosso nome ou nós também temos que dizer? Estou a falar em meu nome. Nós fazemos nossas as tuas palavras. Muito obrigado. Pronto, tens direito a pagar no teu Facebook. Faça já para lá, que isso já está assinado. Faça tudo. Vai andar assim.
Agradeço a presença dos jornalistas, muito obrigado pela vossa presença. Até ao próximo, bom Natal.